Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Por favor. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, Porque pelos teus pecados estás caído. Tendes convosco palavras de arrependimento. Convertei-vos ao Senhor, dizeis: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Novamente, perdoa toda iniquidade. Perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Amém. Olhe para mim, depois a gente vai ler. Preste atenção, coração aberto, para que você seja abençoado. Sem arrependimento, sem uma fé em Jesus e sem arrependimento, não existe salvação, não existe vida eterna para ninguém. Quantas pessoas nesse período de pandemia morreram de repente? Quantas pessoas que imaginavam, eu ainda vou viver muitos anos, e elas se foram, e elas morreram. Muitas dessas pessoas, não só por causa consequência do Covid, mas tantas outras motivos e causas, muitas pessoas morrem e morrem sem que tenham crido em Jesus como Senhor e sem que tenham se arrependido profundamente dos seus pecados. E a Bíblia mostra que quando isso acontece, a pessoa é levada ao inferno. O inferno é um lugar de prisão, espiritualmente falando. Assim como existem os presídios, que é um lugar físico, de prisão física. O inferno é um lugar de prisão e de punição, de sofrimento, espiritualmente falando. A pessoa que é enviada ao inferno, não há um corpo físico, mas há uma consciência de tudo. E o sofrimento lá é constante, sem cessar. Jesus disse que há um fogo que não cessa e um verme que não morre. E lá também estão milhões e milhões de demônios que estão lá. E as pessoas que para lá vão, elas são atormentadas o tempo inteiro, e depois de lá, elas saberão por que foram condenadas e depois ainda vão para um lugar ainda pior, ainda pior. Então, muitos jovens, por exemplo, morreram. Muitos pais enterraram seus filhos. Pais que pensaram: eu ainda vou viver alguns anos e vou morrer, os meus filhos vão viver muitos e muitos anos. Aconteceu muito o contrário. De pais enterrarem os seus filhos. Muitas pessoas
estavam vivendo suas vidas como se está tudo bom, praticando seus pecados, seguindo seus caminhos, e de repente, nesse período inclusive, elas foram infectadas e de repente, em questão de 1, 2 dias, e às vezes em alguns casos até menos, elas morreram. E outras foram entubadas, e outras entraram em estado de coma, e elas depois morreram, e se foram. E muitas dessas pessoas, evidentemente, morreram sem salvação, porque não houve uma fé em Jesus e não houve um arrependimento profundo. Os incrédulos, o mundo, cegamente diz, mas fulano era bom, fulano era uma boa pessoa, fulano ajudou outras pessoas, fulano era trabalhador, fulano era honesto, fulano era uma boa pessoa. Então as pessoas pegam essas virtudes e erradamente elas julgam que porque a pessoa era honesta, porque a pessoa trabalhava, porque a pessoa era uma boa pessoa, essas virtudes as conduziram para os céus, para a presença de Deus. Tem muita gente por aí pensando, o meu parente foi para a presença de Deus, quando na realidade muitos desceram ao inferno. Quando se trata de alguém famoso, você já sabe como é que é. É alguém famoso que morreu, é um cantor, as pessoas dizem, não, fulano, ele agora, tenho certeza, está compondo lá em cima, ele está fazendo umas músicas lá em cima. É famoso. É um ator, é uma atriz, as pessoas dizem, não, tenho certeza que fulano, ele está atuando lá em cima. Ele está ensinando sobre cinema, sobre televisão. É assim que funciona no mundo, na ignorância espiritual. As pessoas pensam que a virtude de ser trabalhador, de ser honesto, de ter um coração bom, de ter ajudado algumas pessoas, pegou essas virtudes, então é o passaporte para a pessoa entrar nos céus, para ir para a presença de Deus. E as coisas não funcionam assim. Qualquer um que não tenha se arrependido profundamente dos seus pecados, que não esteja de fato crendo e com o coração arrependido, tem um destino de condenação, não adianta. E é bom que se diga que às vezes mesmo pessoas que se dizem evangélicas, pessoas que muitas das vezes estão dentro de uma igreja, elas também descem ao inferno. Elas também, muitas delas morrem e vão para o inferno. E não se pode dizer, mas fulano é evangélico. Não, fulano, não é a questão de ser evangélico. A questão é estar seguindo Jesus, ter se arrependido e estar, de fato, de verdade, vivendo a sua palavra. Então, quando um cristão, alguém que creu, aceitou Jesus, arrependeu-se verdadeiramente dos seus pecados, e essa pessoa morre nessas condições agradáveis a Deus, aí ela vai para a presença de Deus. Ela pode, evidentemente, as pessoas vão sofrer, sentir, o motivo da morte dela não vai fazer muita diferença. Os apóstolos, a maioria deles foram assassinados, eles executados. Então, não é porque a morte foi assim, ou foi assado, ou foi desse jeito, que define se vai para a presença de Deus, não. Não é o tipo de morte, não é o tipo de morte, não é o tipo de morte. Veja os apóstolos, por exemplo, muitos deles foram executados, mas a execução, o tipo de morte não os impediu de alcançar a vida eterna. Então, se é porque morreu doente, morreu dormindo, morreu acordado, o tipo de morte não é o que define se a pessoa vai para a presença de Deus ou se ela vai no inferno. Não é isso. A fé em Jesus é o arrependimento profundo. Então, um rapaz que é cristão, por exemplo,
ele conversa de vez em quando comigo, e ele dizia: ó bispo, um conhecido, eu o evangelizei várias vezes. O sujeito vivendo uma vida totalmente mundana, passava aí com o seu carrinho, tocando as músicas do mundo bem alto, parece que a vida dele estava maravilhosa. Num sábado ele passou aqui, me deu até logo, falou o rapaz contando, me deu até logo, o carro com som bem alto, uma vida totalmente pecaminosa, de acordo com o mundo. No domingo ele sentiu mal, foi infectado, sentiu mal no domingo. Na quarta-feira, ele já estava sendo sepultado. Domingo, quarta-feira, já foi embora. Quantas pessoas estão por aí, o mundo inteiro, de repente, entubadas? Ainda estão vivas fisicamente, mas a sua grande maioria sem possibilidade de fazer absolutamente nada, nem sequer uma oração, nem sequer confessar Jesus. Quantos estão por aí e não vão ter chance, e não estão tendo chance? Então, não é questão simplesmente de também se iludir e pensar: mas eu sou membro da igreja, eu sou membro da igreja, eu frequento a igreja, eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, então está garantido. Não, o dízimo também não garante. O dízimo faz parte de uma obediência, de uma fidelidade à palavra de Deus. A oferta faz parte de uma fé, de uma obediência, de uma fidelidade à palavra de Deus. Mas não é o dízimo que abre a porta para entrar na presença de Deus, no reino dos céus, para partir para a vida eterna na presença de Deus. A oferta também não faz isso. É importante ser fiel, claro que é. Agrada a Deus, agrada, mas eu sou dizimista. Não, às vezes é dizimista, mas às vezes está com o coração sujo. E daí? Às vezes é dizimista, mas tem mágoa e nunca perdoou. Não perdoou nem que a vaca tussa, não perdoa. Está lá, coração sujo. Os anos estão passando. Quantos estão por aí assim? Está dentro de uma igreja, está orando, tá? Mas a mágoa aqui não sai. Não consegue, não quebranta o coração para dizer: eu vou perdoar. Por pior que alguém tenha feito contra mim, eu tenho que perdoar. Porque se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Jesus disse: se você do íntimo não perdoar, você também não é perdoado. Não foi perdoado, vou naquela palavra para ficar bem fácil de entender. Está desgraçado para a eternidade. Quantos, às vezes, são evangélicos? Com a igreja. Mas a mentira faz parte da vida deles. Eles mentem mesmo. Eles mentem. O que Jesus disse não tem valor. Jesus disse: seja a vossa palavra se ensina ou não, que diz passar vindo do maligno. Todo aquele que mente se faz filho do diabo. Você se coloca na posição de filho do diabo. Quantos estão dentro de igrejas mentindo? Quantos estão dentro de igreja falando seus palavrões? Quantos estão, às vezes, dentro de igrejas, estão na pornografia, lá no seu celularzinho em algum lugar? Quantos estão, às vezes, dentro de uma igreja, estão tendo relação sexual com alguém que não é marido nem esposa? Assim como muitas pessoas incrédulas, elas se iludem, elas dizem: não, mas eu tenho certeza, o meu filho era bom, ele era trabalhador, então ele foi para a presença de Deus. Tem mãe que pensa assim, né? Meu filho era bom, era um bom rapaz, então Deus não foi para cima, porque era um bom rapaz, e trabalhava, e pagava as contas dele direitinho. É assim que muita gente diz. Não, a minha filha era batalhadora. Minha filha começou a estudar cedo, trabalhar cedo, minha filha sempre ajudou, só que ela foi embora, morreu. Então se firma que a filha era batalhadora, trabalhadora e ajudava a manter a família, e diz: não, aquela menina era uma menina de luta. Não é possível que
ela tenha ido para o inferno, não. Ela está lá em cima. Assim como tem gente que se ilude, achando que as boas virtudes vão colocar a pessoa na presença de Deus, vai conduzi-la a passar a eternidade na presença de Deus, assim também no meio cristão. Existem os iludidos que dizem assim, não, mas aconteça o que acontecer, meu dízimo é fiel. Estou sempre dando oferta, vou na igreja, ajudo lá, faço uma coisa aqui, faço outra coisa lá, capino, martelo, sou pau para toda obra lá na igreja. Isso também não quer dizer nada. Isso é importante? Mas só isso? Não, só isso não introduz ninguém à presença de Deus. Porque é possível ser dizimista, é possível ser ofertante, é possível ajudar na obra, é possível vir à igreja constantemente, é possível estar sempre nos cultos, é possível dar oferta, é possível trazer pessoas na igreja, é possível se fazer muitas coisas e se ter algumas virtudes, e no entanto a pessoa ir para o inferno, porque ela pode fazer tudo isso, mas ela pode estar ainda em pecado, ela pode estar permanecendo no pecado, ela pode estar com o coração dela cheio de mágoa, cheio de ódio, ela pode dizer aleluia para todo mundo, mas o coração dela ela não foi capaz de perdoar. Então, se ela não foi capaz de perdoar, ela pode pedir perdão 1000 vezes, não acontece nada. Jesus disse, se você do íntimo não perdoar, você também não é perdoado. Não tem jeito. Não perdoei, não, me prejudicaram, não perdoei. Não perdoei. Mas eu peço perdão a Deus todos os dias pelos meus pecados. Está perdendo tempo. Não aconteceu nada. Não foi perdoado nenhum pecado seu. Porque Deus estabeleceu assim. Se nós não tivermos capacidade de perdoar a quem nos ofenderam, a quem nos prejudicou, nós também não somos perdoados. Porque seria muito fácil. Eu não perdoo ninguém, mas Deus vai me perdoar. Eu não perdoo, mas Ele vai me perdoar. Então não funciona assim. Ele fez de um jeito que, se você não perdoa, Ele também não te perdoa. Ah, não, mas a mulher tirou o meu marido de casa, a amante. De repente destruiu minha família, causou danos. Ela fez e ela vai colher. Se é que não já colheu, mas vai colher. E de repente ela vai colher para ela e para a descendência dela. Mas mesmo assim que aquela amante apareceu, arrancou o seu marido de casa, você tem que ter capacidade de perdoar com toda a desgraça que ela fez. Você tem que, eu perdoo essa mulher. Não, mas aí é pesado demais. Aí está exigindo demais de mim. Quer dizer, a mulher vem, tira o meu marido de casa, arrebenta com a minha família, faz a minha família sofrer, eu sofri, padeci, acabou com a minha família, dividiu a minha família, eu ainda tenho que perdoar essa mulher. Aí é pesado demais. Aí você tem que falar com Jesus, resolver isso com Jesus. Eu não posso resolver. Você tem que falar com ele, isso está exigindo demais. Né? Se do íntimo não perdoar, também não é perdoado. Por quê? Porque as nossas dívidas, as dívidas dos nossos pecados para com Deus, são gigantescas. Não se compara ao que os outros podem fazer contra nós. Então, funciona como? Eu preciso perdoar. E eu preciso perdoar as pessoas, mas eu preciso me arrepender profundamente dos meus pecados para que eu seja perdoado. E sendo perdoado, recebi o perdão, arrependi, confessei, agora eu tenho que viver, enquanto eu estiver nesse mundo físico, nessa vida física, eu tenho que procurar me manter fielmente ao Senhor Jesus, a palavra dele, é o que diz a palavra dele. A palavra dele diz, não minta, então, aconteça o que aconteceu, não posso mentir. Eu tenho que manter o meu coração limpo. Um monte de desgraça nesse mundo. Eu não posso viver uma vida contrária a Deus. Por quê? Porque se eu me arrependi lá atrás, pedi perdão, fui perdoado, mas agora eu voltei para uma vidinha de pecado. Se você, desculpa falar, se você empacotar
desse jeito aí, é subsolo. E não é subsolo, garagem, térreo, não. É inferno mesmo. É inferno. Onde estão milhões de demônios. E todos aqueles que morreram sem a salvação estão lá, dentro de um fogo que não cessa, diante de vermes que não morrem, disse Jesus, estão sendo atormentados pelos demônios o tempo todo e não há como sair de lá. Não há como sair. Não há como sair. Dali, julgamento e lago de fogo. Não há como. Então, o diabo, olhe para mim e não durma não, o diabo, na mente das pessoas incrédulas, o diabo pega essas coisas. Se você for conversar com pessoas que perderam seus parentes, aí você vai ouvir isso. O que a senhora acha? Para onde a sua filha foi? Tem mãe que vai dizer, eu tenho certeza que minha filha está lá no céu, presença de Deus. Mas por quê? Minha filha sempre trabalhou, minha filha sempre lutou, minha filha pagava as contas, ajudava os outros. Não, isso aí é muito legal, mas isso aí leva para o céu? Hein? Ela não creu em Jesus e nem se arrependeu. Senhora, para onde a senhora acha que o seu filho foi? Ele morreu, a senhora aceptou o seu filho e foi para onde? Tenho certeza que meu filho está lá no céu. Aquele garoto era muito bom, ele trabalhava, ele começou a trabalhar cedo. As pessoas dizem assim. Aquele garoto trabalhou cedo, desde cedo ele começou a trabalhar. Ele era um garoto bom, acordava cedo. As pessoas pensam que ser trabalhador introduz no reino dos céus. É um passaporte para lá. Aí você vai falar, o que você acha da sua tia? Para onde a sua tia foi? A pessoa vai dizer, minha tia está lá no céu, porque aquela minha tia, ela sempre sofreu. Ela teve uma vida tão sofrida, desde quando ela se entende gente, ela sofreu muito. Ela teve uma vida muito sofrida aqui, então, ela já sofreu aqui. Agora vai ser só maravilha lá em cima. Não, ela sofreu, ela pode ter vivido uma vida infeliz e sofreu muito, mas e aí? Ela creu em Jesus como Senhor? Ela o confessou como Senhor e arrependeu-se dos pecados? Não, então, ela sofreu muito, teve uma vida muito ruim, mas ela desceu. É inferno. Então, assim como o diabo trabalha fazendo as pessoas pensarem que quando alguém morre, essas virtudes vão conduzi-las à presença de Deus, muita gente que conhece a palavra de Deus também se ilude, porque o diabo diz, não, mas tu é fiel, tu é dizimista fiel, você fielzão no dízimo. Então, mesmo que você está aí com a sua pornografia aí, mas tu é fiel. O diabo está arriscado o demônio encostar e falar no ouvido, dar um tapinha no ombro. Não, rapaz, não fica pensando agora em pornografia, que isso aí vai te levar para o inferno, não, porque tu é dizimista. O capeta vai falar no ouvido, tu é dizimista. Então, essa pornografia que você não larga aí, isso aí não vai te atrapalhar. Na hora, você vai para a presença de Deus. A pessoa, às vezes, está cheia de ódio contra os outros. O diabo diz, não, você não perdoou aquela mulher que tirou seu marido, aquela pessoa que te injustiçou, te enganou, te traiu, te prejudicou, você não perdoou até hoje. Mas você é ofertante. Toda vez que o pastor dá um envelope, você vai, pega e é fiel e faz de coração. O diabo também vai trabalhar para que muitos pensem assim, sou dizimista, sou ofertante, ajudo algumas coisas na obra de Deus, levo pessoas à igreja, então está tudo bom para mim.
O mesmo diabo, o mesmo demônio que engana muita gente incrédula e que as fazem pensar que as virtudes delas vão levá-las para a presença de Deus, sem que elas tenham crido em Jesus e se arrependido, é o mesmo diabo que trabalha para fazer com que pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus se iludam. Primeiro que o diabo, às vezes, não precisa nem ir muito longe. Já tem igrejas, já tem pastores, falsos mestres, que eles já estão a serviço do diabo mesmo. E eles dizem, não, você deu oferta, deu dízimo, você fez isso, fez aquilo. Pô, está tudo certo na tua vida. Você já está garantido lá a presença de Deus. Já tem os instrumentos do diabo, tem. Mas mesmo em igrejas onde se prega a verdade, o evangelho corretamente, às vezes tem pessoas iludidas também. Porque elas pensam que, porque elas vão à igreja, elas estão bem. Eu lembro de uma senhora que frequentou a nossa igreja um tempo lá em Confidência, né? Estou sendo bem honesto. Eu vivi uma vida bem erradinha, né? E ouviu muita verdade, por isso que, inclusive, saiu fora. Às vezes ela vinha conversar comigo, ela mentia tanto, ela já está tão viciada a mentir, que na cabeça dela, parece que ela está falando a verdade. Ela falava um monte de mentira para mim num domingo, aí no outro domingo ela vinha e falava outra coisa, só que eu estou lembrando do que ela falou. Ela já inventava outro... Já viu pessoas assim? Já viu? Dá para marcar no Facebook? Ih, marca lá, seus amigos assim. Mentia tanto. Na outra semana ela vinha com outras histórias. Viciada em mentira. Coração sujo. Vivia uma vida errada. Eu dizia, ó, senhora, as condições que a senhora está, você não tem salvação não, hein? Aí ela, porque ela pensava que todo pastor é pilantra, é mercenário. Quando eu falava a verdade para ela, ela fazia uma curva na conversa. Aí sabe qual era a curva que ela fazia? Ela dizia, bispo, inclusive, tal dia eu vou trazer o meu dízimo. Aí eu tinha que falar, desculpe, na cara dela. Falei assim, o dízimo não tem nada a ver com o assunto aqui. Nada a ver. Estou falando aqui sobre a senhora se consertar. A senhora não vê a mim? Então se conserta. Porque nas condições que a senhora está, se a senhora morrer agora, é inferno. A senhora vai para o inferno. O dízimo não vai mudar nada. Então, quando ela ouvia a verdade, ela rapidamente fazia uma curva para vir com conversa de dízimo. E isso me deixava indignado. Porque se você tiver uma dúvida sobre o dízimo, como é que faz, como é que não faz, você vier me perguntar sobre isso, eu vou te orientar como pastor. Mas se eu perceber que a pessoa está vindo com essa conversa como se estivesse querendo me comprar, pô, aí arrebentou a barraca, porque vai ouvir muita coisa. E eu ouvia muita coisa. Eu falo assim, não tem nada a ver com o dízimo. A senhora pode dar 1 bilhão de dízimo, aqui ou em qualquer outro lugar. Esse 1 bilhão de dízimo não conserta o seu pecado com Deus, não. A senhora quer que eu lhe ajude? É assim. Tem gente que não quer. Ouviu a verdade hoje, amanhã, um tempo, não arrumou nada de diferente ali. Vai para uma igreja que tem mercenário. E eles vão mesmo. Porque os mercenários não vão falar sobre pecado. Vai falar, só se for um disfarce. O mercenário vai falar que você tem que enriquecer e a cada dia você tem que dar mais. Porque é o mercenário, ele está se lixando se vai para o inferno ou não. Então, vamos ler aqui, todo mundo conhece, mas é um exemplo muito bacana do que a gente está falando aqui. Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali havia um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos.
Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar hoje em tua casa. Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Olhe para mim, por favor, para você entender quem era Zaqueu. O Israel, como outros países, mas vivia sob o domínio do Império Romano. E o Império Romano cobrava impostos. Então, os judeus tinham que pagar um imposto que ia para o Império Romano. E muitas das vezes eles pegavam próprios judeus para fazer essa cobrança. Então, Zaqueu era um cara mais do que odiado, porque ele tinha que cobrar dos judeus imposto que ia para o Império Romano. Já era odiado. Você imagina se um país dominasse o Brasil e agora tem que pagar imposto para esse outro país. E vem um brasileiro te cobrar imposto para pagar para outro país. Então, o Zaqueu era odiado, não só ele, os que faziam isso, era odiado pelo povo. Além disso, ele era desonesto. Ele armava um jeito e cobrava dos judeus mais do que era devido. E ele foi enriquecendo, mas chegou uma hora que ele tornou-se um sujeito absolutamente infeliz e miserável. E o que ele queria? Jesus ia passar em Jericó, então Zaqueu, ele mostrou o desejo de ver Jesus, mas não era ver só para olhar, não, havia um desejo de mudança dentro dele. E ele foi para lá, para o meio da multidão, era baixo de estatura, queria ver Jesus até que ele subiu numa árvore. E, evidentemente, Jesus conhecendo todas as coisas, passou, devia ter muita gente por ali, Jesus passou, olhou para cima e fez um convite: desce depressa, porque hoje convém que eu fique na tua casa. É Jesus que está dizendo: eu quero ficar na tua casa hoje. Jesus foi para a casa de Zaqueu. Imagina a revolução. O cara era odiado, desonesto. Aí Jesus vai se hospedar na casa desse... então aquilo foi uma revolução. Muita gente ficou: como é que pode se hospedar com um pecador? Porque ele era odiado, desonesto. Eu já ia citar um sujeito aqui na reunião. Jesus viesse aqui em Marília. Já pensou, Jesus viesse aqui em Marília, aí tem um sujeito bem desonesto, trambiqueiro. Aí Jesus fala assim: fulano, vou ficar na tua casa hoje. Eu falo assim: caramba, era mais ou menos isso. Jesus entrou. Quando Jesus entrou na casa dele, ele voltou com o coração arrependido. E já voltou dizendo assim: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, porque ele fazia do dinheiro um Deus, como muita gente. E se eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Te roubei, te extorqui. Toma aqui 4 vezes mais. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. A salvação vem porque há uma fé e um arrependimento. Arrependimento não é remorso, é arrependimento. Remorso, qualquer pessoa pode ter. Qualquer incrédulo pode ter remorso. Você vê uma pessoa incrédula, faz uma coisa que não devia, tal, a consciência acusa, tal, sente um remorso: fiz uma coisa que não devia, falei o que não devia, fiz o que não devia e tal. Pode até chorar na hora, porque está remorso. Mas vai voltar
a fazer aquilo, porque foi remorso. Foi remorso. Arrependimento não. Arrependimento é um pesar no coração. Porque a pessoa transgrediu a palavra de Deus. E esse arrependimento profundo, verdadeiro, vai levar a pessoa a querer buscar o perdão de Deus. E o arrependimento vai levar a pessoa a buscar esse perdão e ela não volta para aquela prática. Ela não volta para aquela prática. Por quê? Porque houve um arrependimento. Essa fé, esta fé em Jesus, acompanhada com um arrependimento profundo, verdadeiro, vai trazer o perdão e a salvação para a pessoa. Vai trazer o perdão e a salvação. As condições, não importa. Jesus foi sepultado entre 2 ladrões. Um, coração duro, olhou para Jesus e falou: e aí? Se tu é o filho de Deus, desce agora, resolve aí, tu não é o filho de Deus? Debochou. O outro não, se arrependeu. Reconheceu que precisava ser perdoado. Disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no paraíso. E Jesus garantiu a ele a vida eterna, porque o coração dele se quebrantou. O coração dele se quebrantou. Então, a pessoa pode ter pecado a vida inteira. E ela pode, nos seus últimos minutos, acontece, ela pode se arrepender, crer, se arrepender, ser perdoada, vai ter a vida eterna? Pode. Mas uma pessoa também pode ter ficado muito tempo na presença de Deus, pode ter servido a Deus, e hoje está em pecado, voltou uma vida de pecado. Aquela pessoa morrendo, ela vai para o inferno. Ela não pode dizer assim: não, eu fui 10 anos fiel, só que eu morri na infidelidade, eu morri no pecado. E isso acontece. Tem gente que se garante, ou quer se garantir na fidelidade lá de trás. Eu fui fiel durante muito tempo, então agora estou desviado, estou afastado, ou eu estou indo à igreja, mas eu estou vivendo uma vida pecaminosa. Morrendo em pecado, já era. Morrendo em pecado, já era. Tem muitos jovens por aí que se foram. Muitos deles cheios de saúde, cheios de vigor físico, e pensando assim: você deve conhecer pessoas, vou aproveitar minha vida. Quantos se foram e, infelizmente, se foram sem a salvação? Muita gente. Muita gente. A pessoa era honesta, boa, trabalhadora, tinha um bom coração, sim, mas só isso não. Então não precisava Jesus ter morrido por ninguém. Bastaria Deus dizer assim: se você for trabalhador, se você for honesto, se você for uma boa pessoa, morreu, vai para a minha presença. Beleza. Jesus não precisava fazer nada. Nada. Por que ele veio, morreu, sofreu, morreu, passou por tudo que passou? Para nos trazer a remissão dos pecados. Remissão de pecados. Sem arrependimento profundo, não existe o perdão. Jesus morreu. Jesus levou sobre si as nossas transgressões, iniquidades, está escrito, ele levou. Mas se a pessoa não crer nele, no sacrifício que ele fez, não crer nele como único Senhor e Salvador, e não se arrepender profundamente dos seus pecados, não tem salvação. Pode ter trabalhado a vida inteira, pode ter ajudado muita gente, pode ter distribuído comida para os pobres, pode ter adotado 200 crianças. Tem gente até que adota cachorro, animal, e pensa que isso vai... Não é? As pessoas, aquela senhora foi para o céu. Porque todo cachorro que ela via sofrendo, ela pegava. Levava para casa, dava ração. E aí? Quer dizer que adotar cachorro, adotar gato, garante a vida eterna? Um monte de gente iludida por aí. Então eu quero fazer, antes da Santa Ceia, uma oração.
Você está aqui, diz, eu me arrependi profundamente, entreguei minha vida para Jesus, tenho certeza da minha salvação e estou todos os dias, todos os dias, me mantendo, não sou perfeito, ninguém é, não somos, mas todos os dias eu tenho lutado para fazer a vontade de Deus. Então, nessas condições, está se assegurando a salvação que conquistou. Mas você que está aqui, e de repente você está trazendo na sua vida um pecado, você não abandonou. Você não abandonou. Não esqueça que nessas condições não há salvação. Não há salvação. Não há salvação, não, mas eu trouxe o meu dízimo, inclusive, hoje. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver. O dízimo não. Fosse assim, então Deus só diria: seja dizimista, ofertante fiel, e você já tem o seu lugar garantido no reino dos céus. Não é assim. Nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Então, às vezes, pessoas dentro da igreja, elas se iludem. Assim como tem muita gente iludida, gente que, inclusive, já até abandonou a fé em Jesus, gente que se desviou, gente que já está fora da presença de Deus, mas o diabo também os ilude, fala assim: não, você largou Jesus, mas Jesus não te largou, não. Eles já estão vivendo uma vida completamente fora da presença de Deus, mas na cabeça deles, não, já fiz muito pela igreja, já fui isso, já fui aquilo, já preguei, já fui pastor, já fui obreiro, já fui presbítero, já fui missionário, já fui não sei o que foi, não importa. A salvação tem que ser assegurada todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Hoje, dia 2 de maio. 2 de maio? É isso? 2 de maio de 2021. Eu tenho que lutar para fazer a vontade de Deus e permanecer nela. Amanhã, dia 3 de maio, eu tenho que lutar amanhã. E assim todos os dias. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar não é só orar. Não é perseverar só em vir à igreja. É perseverar em segui-lo, em obedecê-lo, em fazer a vontade dele. Fazer a vontade dele. E às vezes as pessoas esquecem disso. Cristãos morreram. Pastores morreram, cristãos morreram, inclusive durante a pandemia. E alguns morreram também rapidamente. Quem estava dentro da vontade de Deus, presença de Deus, acabou o sofrimento. Mas você vai garantir que todo mundo estava bem? Quem garante? Você vai garantir que estava todo mundo fiel? Não dá, porque o coração, a vida, o fruto. Então, às vezes, pessoas estão na mesma situação que outras pessoas, só que as pessoas incrédulas, ou elas não conheceram, ou elas tiveram oportunidade e não creram, mas muita gente fica iludido, achando que as virtudes levam a pessoa para dentro do reino dos céus. Não, é trabalhador. Não, sempre batalhou, sempre ajudou as pessoas. Nada a ver, nada a ver. A salvação não depende dessas virtudes. Ela depende, sobretudo, de uma fé em Jesus, de um arrependimento profundo e uma vida que segue a sua vontade. Amém? Deixa eu ler aqui rapidamente Mateus 3, para a gente orar. Orar antes da Santa Ceia. Mateus, capítulo 3. Por favor. Versículo 4, vou tentar resumir o máximo aqui. As roupas de João Batista, eram feitas de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão,
confessando seus pecados, eram batizadas por ele no Rio Jordão. Quando ele viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é o nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Aqueles fariseus, saduceus, o pessoal religioso, eles vinham também para onde ele estava batizando, mas ele sabia que não tinha havido arrependimento. Então, raça de víboras, produzir fruto de arrependimento. Então, o arrependimento, ele traz um fruto, ele produz um fruto. Havia pecados, a pessoa se arrependeu profundamente, confessou, se arrependeu profundamente, houve um arrependimento. Esse arrependimento vai produzir um fruto. A pessoa só vive mentindo. Aí vai dizer que se arrependeu de quê? Se arrependeu de alguma coisa, mas da mentira não se arrependeu. A pessoa diz que se arrependeu, mas está lá na pornografia. Se arrependeu, mas está no adultério. Se arrependeu, mas está com o coração cheio de mágoas. Produzir frutos digno de arrependimento. Digno de arrependimento. Então vamos lembrar disso. O que a gente viu anormal, que pessoas morrem todos os dias por muitas e muitas causas. Mas veio uma situação agora que levou, inclusive, muita gente jovem, e que levou muita gente que estava se sentindo assim no vigor da vida. Estou cheio de planos e aquilo, não sei o quê. Gente que tinha até saúde. E foram embora. E não deu tempo para muita coisa. E muitas pessoas. Você imagina quantas pessoas estão dentro de UTIs, quantas pessoas estão entubadas, sedadas, sem condições nenhuma de reação. Quantas dessas pessoas morrendo vão para o inferno? Tem gente que não gosta de ouvir falar sobre isso, mas é a verdade. Porque as pessoas querem ouvir o que é agradável. As pessoas querem ouvir que não, fulano, todo mundo morreu, todo mundo vai para cima, todo mundo vai para o céu. Nada disso. Tem homossexuais que morreram no homossexualismo. O sujeito no Rio de Janeiro, uma semana atrás, cometendo incesto. Incesto é sexo com a filha. O cara de 60 e poucos anos já tinha caso com a filha, eles estavam num motel, tendo relação sexual. Ele teve um ataque e morreu na hora. A cabeça de um sujeito desse podia permanecer fazendo muita coisa. Quantas pessoas morreram no adultério? Quantos estavam por aí bebendo, usando drogas, prostituindo? Eles morreram em pecado. Eles morreram em pecado. Quantas pessoas estavam com um amante, quantas pessoas estavam tendo relação sexual com o namorado, com o noivo, e eles se foram. Eles morreram em pecado. Não adianta chegar e dizer, beleza, todo mundo subiu. Ah, subiu. Todo mundo foi. Não. Ah, fulana tinha sexo com um namorado, mas ela era uma menina boa. Só que ela estava em pecado. Ela estava em pecado. Ah, fulano era um sujeito bom, mas ele estava roubando. Lá no trabalho dele, ele estava roubando as pessoas. Morreu em pecado. Não creu em Jesus.
ou ainda que conhecia Jesus, mas morreu em pecado, já era. Não tem chance. Não dá, não tem volta. Vou lá. Tem gente que pensa assim, a Igreja Católica prega isso, né? Pelo menos uma parte deles. A fulano vai para o purgatório. Morreu, vamos acender aqui, fazer 7 missas. Missa de 7, de 14, de 21, de sei lá. Cada missa que a gente fizer, rezar, aí fulano vai saindo lá desse purgatório e ele vai para uma boa. Não é nada disso que a Bíblia diz. Depois da morte, juízo. Acabou. Ao homem foi dado o poder de morrer uma única vez. Morreu, não dá para fazer mais nada. E tem gente por aí que às vezes ainda tem uma chance. Às vezes está lá doente, está lá em coma por algum motivo, aí de repente sai de coma, volta uma consciência, meu amigo, é uma chance. E às vezes melhora um pouquinho e morre. E às vezes nem a chance aproveitou. Então eu quero fazer uma oração. Antes da Santa Ceia, você deve examinar a sua vida. Você diz, eu não estou colocando dúvida em ninguém, bispo, me arrependi, não sou perfeito, mas tenho vivido a palavra de Deus, certeza da minha salvação, ou não perca isso por nada, nada. Não perca por nada. Pode perder tudo, menos isso. Não perca. Agora, você que está aqui, você pode ter sido até batizado nas águas. Às vezes a pessoa foi batizada nas águas. Mas a pessoa não se arrependeu. Ou às vezes um dia esteve bem na presença de Deus, um período na presença de Deus. Mas foi decaindo. Hoje a pessoa está vivendo em pecado. Vem à igreja, mas está em pecado. Se livra dessa coisa, se livra disso. Arrependa-se profundamente, porque sem arrependimento não há salvação. Não há salvação. E não se iluda, vou repetir para terminar, não se iluda. Não se iluda porque você, eu venho à igreja, sou dismisso, sou ofertante, isso aqui. Não pode se iludir. A minha salvação não depende do fato de eu trabalhar todos os dias na obra de Deus. Posso fazer e faço da melhor maneira e de todo o coração do que eu faço. E Deus sabe disso. Mas eu não posso achar, mas eu trabalho. Estou servindo a Deus 35 anos, então, tá garantido. Não, nada a ver uma coisa com a outra. É claro que se você, o pastor, fizer a obra de Deus relaxadamente, ele já é maldito, diz a Bíblia. Não só o pastor, maldito aquele que faz a obra relaxadamente, já é maldito. Fizer a obra de Deus na corrupção, na mentira, você já está com um passaporte garantido para descer o subsolo mesmo, para queimar mesmo, está escrito. Não está escrito passaporte, mas vai descer mesmo. Isso aí não tem dúvida. E Jesus deixou claro isso. Muitos vão dizer, expulsamos demônio em teu nome, nós curamos os enfermos, nós profetizamos. Malditos, saiam daqui, eu não conheço vocês. É gente que vai para o inferno, gente que fez a obra. Eu não posso me iludir e achar porque trabalhamos todos os dias na obra, então isso aqui... Não, a salvação não depende disso, não. Tem que viver a palavra de Deus como todos. Manter o coração limpo e viver a palavra de Deus todos os dias e procurar manter a comunhão com Deus. É isso que vai assegurar. Não é porque trabalha todo dia na obra. Não se iluda com isso. Isso não existe. O que a gente faz na obra de Deus, nós vamos prestar conta também. Também está escrito. Também eu vou ter que prestar conta do trabalho que eu fiz. Como é que eu tratei as ovelhas, como é que eu lidei com as ovelhas, qual foi a minha intenção, tudo que eu fiz, tudo que se faz, a gente vai ter que prestar conta do trabalho que fizemos. Não há dúvida sobre isso. Mas cego está o pastor, que pensa, eu tenho um título de pastor, de bispo, de presbítero, seja lá o que for, então isso aí já garantiu. Não tem nada a ver. O título não garante nada. Absolutamente nada. Uma coisa tem nada a ver com a outra.
Assim como não se pode pensar assim, não, mas sou dizimista, então está garantido. Não, 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 não. Seu coração, sua vida. E às vezes as pessoas veem as pessoas partindo. E tu sabe como é que é, né? Com essa pandemia, até o sepultamento é reduzido, em alguns casos nem pode ter muita gente, eu não sei como é que funciona em todos os lugares. Mas na hora que as pessoas estão diante de um cadáver, alguém que se foi, aí, naquele momentinho, alguns pensam, a vida, né? A vida que é rápida, quem imagina que fulano ia embora? Ou ninguém imaginava, ontem eu falei com fulano, o fulano outro dia estava não sei aonde, na hora. Passou dali, já era. Em muitos casos, alguns sofrem pela perda. Em muitos casos, já sai dali perguntando quem vai ficar com a casa. Quem vai ficar com a moto? Ou eu estou errado? O Agnaldo Timóteo não é o único, morreu, né? Está um inferno desgraçado na família, né? Estão se matando para ver o que fica com não sei o quê. O susto passou, o momento passou, alguns ficam paradinhos. Vai no sepultamento, você vai, algumas pessoas ficam paradas, pensando, mas em muitos casos, alguns sofrem, em muitos casos é só coisa de momento. Uma vez eu fui fazer uma oração pela família num sepultamento, aí fiquei lá fora. Orei, depois me afastei. Aí tinha várias pessoas do trabalho dessa pessoa que faleceu, uns 4 que se dizem amigos. A conversa deles lá fora, eu estava próximo, eles se aproximaram, sou fofoqueiro, mas eu estava sentado, eles vieram para perto. E aí, será que a empresa vai pagar os dias que a gente ficou? Não vai, não vai, não vai, não vai? Para muita gente, também às vezes a morte é a mesma coisa que nada. A conversa dos amigos lá fora, essa empresa ia pagar os dias, não ia pagar os dias. Porque muita gente pensa assim, a vida aqui acabou aqui, e todo mundo depois vai para uma boa. Se Deus permitisse que se visse o que é o inferno, o que acontece no inferno, aí, de repente, muita gente ia correr, mas não é assim que Deus quer que seja, né? Não é simplesmente por medo de ir para o inferno. Esse tem que ter evidentemente, eu não quero ir para o inferno, claro. Mas tem que haver uma fé no Filho dele, no Senhor Jesus. E um arrependimento profundo. Então nós vamos fazer uma oração antes da Santa Ceia. Se você, batizado nas águas ou não, há muito tempo, há muitos anos, não importa. Sou dizimista. Não olha para isso. Agora, não, ninguém está mandando olhar para isso, não. Vê a sua vida, o seu coração. Se há pecados e não houve arrependimento, aproveita a chance. Aproveita a chance. Porque não há nada mais importante do que a salvação. E não viva como esse pessoal que queria fingir que se arrependeram. João Batista falou: vocês são uma raça de víbora. Vocês são raça de víbora. Vai produzir fruto de arrependimento, porque eles não se arrependeram. Então, por favor, fiquem de pé, vamos orar.